Meus amigos, a Copa do Mundo de Clubes, ela não para. E as equipes europeias, na verdade, os jornais europeus, a mídia europeia, ela já está começando a entender que aquele abismo que nós acreditávamos que existia entre equipes sul-americanas e equipes europeias, ele pode ser menor, muito menor do que a gente imaginava. Obviamente que isso vai depender de qual prateleira que estamos falando, mas os clubes sul-americanos têm feito bonito nessa primeira rodada da Copa do Mundo dos Clubes. E, inclusive, já tem provocado a reação mundo afora sobre o desempenho deles. Bora pra vinheta? Bora pra vinheta e a gente já volta que tem bastante assunto bacana pra gente falar. E antes de mais nada, meus queridos, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros e os nossos amigos aqui do Energia com Desconto. Sua fatura de energia elétrica nesse inverno, ela apertou? Você está precisando dar uma economizada de energia? Então fique sabendo que a galera do Energia com Desconto, ele vai ajudar você a fazer isso de graça, sem você pagar absolutamente nada. Neto, fala sério, tô falando sério. É só você clicar no link que eu tô colocando fixado abaixo ou no QR Code que está aparecendo aqui e falar lá no chat com o pessoal do Energia com Desconto que eles vão explicar para vocês como que funciona. Galera, não tem pegadinha, não tem taxinha nenhuma, não tem absolutamente nada. O serviço deles é 100% gratuito e vocês vão entender o que eles fazem a sua fatura de energia elétrica ela diminua. Inclusive o dono da plataforma é um amigo pessoal meu, da minha confiança, então pode ter certeza que vocês não vão se arrepender. Tá na hora de economizar energia, hein? Economizar energia elétrica é com o pessoal da Energia com Desconto. Não deixa de acessar aí que já tem muita gente aqui, ó, da comunidade do Opina Porco que já tá economizando energia. Você não pode deixar de conhecer. Energia com Desconto, galera. Tamo junto. Pessoal, eu quero começar esse vídeo aqui falando um pouquinho com vocês sobre as impressões gerais dessa Copa do Mundo de Clubes. E não só das impressões gerais, mas também do presidente da La Liga, que fez duras críticas à competição e basicamente chamou ela de desprezível, desnecessária. Olha só o que o Javier Tebas falou, presidente da La Liga, sobre a Copa do Mundo de Clubes, tá bom? Meu objetivo é que não tenha mais um Mundial de Clubes. Isso está muito claro para mim. Não temos mais datas. Não há necessidade de uma competição que dá dinheiro para uma parcela dos clubes e tira de outro lugar. Não tem mais dinheiro aqui. Precisamos manter o ecossistema e acabar com o Mundial. Não vi nenhum jogo, mas ontem vi um pedaço do jogo do Chelsea e me pareceu um amistoso de verão. Não vi intensidade, só uma correria, pelo menos nos 25 minutos que assisti. Com certeza, ele realmente não assistiu. Se tem uma coisa que ele não mentiu aqui, foi em dizer que ele não assistiu nenhum jogo, porque nós tivemos outros jogos que tiveram muita disputa e muita intensidade. Uma coisa que me chamou a atenção na fala dele foi que ele alegou, olha só, esse trecho aqui, ó. Ele afirmou o seguinte, ó, não há necessidade de uma competição que dá dinheiro para uma parcela dos clubes e tira de outro lugar. Não tem mais dinheiro aqui. A FIFA tirou dinheiro da La Liga para distribuir no Mundial de Clubes? Eu não entendi muito bem. Ou será que eles enxergam a Europa tão grande, tão grande, tão grande, que as premiações da FIFA, o índice de participação monetária ali que a FIFA distribui nas suas premiações, ele tem uma grande colaboração por parte da Europa. Então é isso que ele quer dizer. Ah, vocês estão distribuindo dinheiro para norte-americanos, sul-americanos, sul-africanos, e esse, boa parte desse dinheiro é arrecadado por causa ali das arrecadações europeias. Será? Será que é isso que ele quis dizer? Será que o futebol europeu se acha tão assim, meu Deus do céu, o suprassumo, o centro do mundo, que o presidente da La Liga ele fala isso? Dizer que a FIFA está distribuindo dinheiro, na verdade, meu amigo, o que aconteceu foi que as equipes que estão no Super Mundial, elas conquistaram a sua vaga. E fique sabendo que as equipes europeias
proporcionalmente e percentualmente falando, elas vão receber um valor muito mais calibrado do que as equipes sul-americanas estão recebendo. É aquele valor inicial que os times brasileiros, né, argentinos receberam, os times europeus receberam e receberam um valor bem maior. Além disso, ganharam mais espaço, mais vagas na competição, etc e etc. Então, se a gente fosse ver realmente em termos ali de um ecossistema justo, já que ele falou, né, sobre o ecossistema, tudo deveria ser mais igualitário, inclusive o número de vagas para equipes europeias e equipes sul-americanas, o que não aconteceu. Agora, na minha opinião, pessoal, tudo isso representa também um pouco de receio da gente enxergar o futebol europeu de uma forma diferente da qual a gente enxerga hoje. Porque nós vimos, por exemplo, ontem, na partida de Fluminense versus Borussia, e estamos falando de uma equipe da Alemanha, que a partida ela foi bem equilibrada no placar. Só que, na verdade, o Fluminense, em muitos momentos do jogo, meu amigo, ele fez o Borussia passar sufoco. Então, uma grande exibição do Fluminense ontem. E quando a gente traz o Fluminense para o campeonato local, é uma equipe ainda que está em processo de reformulação. Nós não estamos falando de uma equipe extremamente pronta. Na verdade, próprios comentaristas esportivos falavam que o Fluminense era a equipe ali que talvez não ia surpreender tanto. E no fim, até agora, é a equipe que bateu de frente já com uma outra equipe, né? Com outro time de grande prateleira europeia. Grande prateleira não, vamos colocar ali segunda prateleira europeia, talvez, o Borussia, dependendo ali a temporada. Mas quando a gente fala em termos de Alemanha em si, de campeonato alemão, a gente está falando de um time, sim, relevante. E fez bonito. E surpreendeu. Surpreendeu tanto que a própria Europa repercutiu positivamente o que os times brasileiros vêm fazendo na competição. O jornal Kicker, lá da Alemanha, ele destacou o adversário complicado que foi o Fluminense para o Borussia. Olha só, a estreia do Borussia no Mundial foi um empate sem gols com um complicado Fluminense. O time aurinegro apresentou muitos problemas e ao menos segurou o empate. Olha isso, muito graças ao goleiro Gregor Kobel. A boa notícia foi a estreia de Jude Bellingham. O Bild, outro veículo de imprensa alemão, falou o seguinte, ó: o ponto é o melhor aspecto do jogo, da perspectiva do Borussia Dortmund. Embora o BVB tenha tido um pouco mais de posse de bola e melhorado os seus duelos no fim, a equipe não teve um bom ritmo. Os sul-americanos jogaram com muito mais propósito. Gregor Kobel apareceu em uma boa oportunidade de gol, mas além disso, as outras chances não foram tão claras. O Flu certamente merecia a vitória diante de 34.736 torcedores no estádio MetLife em East Rutherford. Destacou aqui o Bild, que é um portal também alemão. Então olha só esse movimento, galera, que está acontecendo. Nós tivemos um empate do Palmeiras contra time europeu, nós tivemos um empate do Boca Juniors contra time europeu. Então assim, os times de uma prateleira talvez aí, da segunda prateleira da Europa, eles têm sentido dificuldades de enfrentar as equipes brasileiras. E isso começa a incomodar alguns dirigentes, alguns jogadores europeus. Por quê? Porque nós não somos acostumados a jogar contra essas equipes. E pela primeira vez, e já na primeira vez, estamos tendo essa oportunidade e estamos principalmente fazendo valer a pena na entrega, na intensidade. O que a gente costuma enfrentar? A gente costuma enfrentar o vencedor da Champions, que é um time de altíssimo nível, no meio de sua temporada, ou seja, no ápice da sua temporada, e nós no final da nossa temporada, naquele Mundial que acontece. Isso com certeza traz um ônus muito grande, porque a gente começa a ter a sensação que a Europa está muito distante de nós. E quando eu falo, eu não estou falando de distância geográfica, tá? Eu estou falando em termos de distância de qualidade de futebol. A gente começa a enxergar equipes ali, talvez da prateleira B, como um Porto, Benfica, um Borussia Dortmund,
um Roma, por que não? Vai ter também Botafogo contra Atlético de Madrid, vai ser legal pra gente observar isso, mas a gente começa a enxergar essas equipes muito além de nós. E a gente começa a enxergá-los como grandes gigantes. Mas será que eles são gigantes mesmo? Ou será que nós estamos acostumados apenas a enfrentarem um campeonato de fim de ano, com os times brasileiros já desgastados depois de 70 a 80 partidas da temporada, o grande campeão europeu no ápice de sua performance física? Talvez seja esse o problema. E aí fica um jogo mais fácil para ele, não é? Galera, isso daqui é algo para a gente refletir, tá? E vamos continuar. As impressões europeias sobre o futebol brasileiro, sobre a qualidade das equipes brasileiras, e não para por aí, porque ela também continua na sua extensão com o jogo que teve a vitória do Flamengo, né? Com o futebol que o Flamengo apresentou, visto que tem muitos e muitos jogadores que pertencem ali a grandes seleções e também jogadores que fizeram grande repercussão e grande história na Europa, como é o caso do Jorginho, que teve a sua estreia. O As da Espanha falou assim, ó: Felipe Luiz sonha grande. Flamengo chegou ao Mundial e demonstrou porque lidera o Brasileirão. Mostrou um jogo eficaz, de ritmo alto e vistoso com a bola. Brilharam os jogadores-chave na criação, com gol de Arrascaeta e liderança de Jorginho já na estreia. A equipe carioca mandou no jogo e sem mostrar o nervosismo típico de uma estreia de Mundial. Se há um nome que vale a pena ser mencionado é o de Arrascaeta. Cuidado, Chelsea. O Marca completou: Flamengo baila em sua estreia no Mundial. A figura mais importante foi Arrascaeta, o maestro do jogo. Por isso use esse número valioso que é o 10. A prova de fogo virá contra o Chelsea. E o Sport também, lá da Europa, de Portugal, falou o seguinte, ó: este é um Mundial com muitíssimas fraturas futebolísticas, em uma fase de grupos, às vezes demasiadamente desigual, o que tira credibilidade a esta tentativa da FIFA regada a dólares. Uma crítica ao Mundial, mas vamos continuar. E uma delas é o abismo, que separa o clube mais poderoso da América do Sul, com o poder de compra para realizar contratações à la Europa, e o campeão da Tunísia. Felipe Luiz mostra seriedade como técnico. É um selo que imprimiu a uma equipe com muita qualidade para os parâmetros sul-americanos. Então assim, galera, os europeus, eles estão surpreendidos com o futebol brasileiro, tá? Eles estão surpreendidos com o futebol brasileiro. Não foi só o jogo, né, que foi o primeiro sul-americano contra um europeu lá de Palmeiras e Porto, que surpreendeu, mas os outros jogos também vêm surpreendendo e surpreendendo muito, e inclusive isso é uma grande alegria para nós brasileiros, porque tira um pouco daquele aspecto, né, de vira-lata que muitas vezes a gente torna o nosso futebol. E inclusive já está começando a causar talvez um certo incômodo aí nos dirigentes europeus que já não tá vendo o Super Mundial como um campeonato viável. Obviamente que, para a gente ser justo também, eles já criticavam esse Mundial antes mesmo de começar. Nós não podemos esquecer desse aspecto. Mas tá divertido. Tá divertido. E eu sinto, galera, que as equipes brasileiras talvez vão se sair melhor do que a gente estava esperando, viu? Porque eu me surpreendi muito ontem a forma que o Fluminense bateu de frente com o Borussia. Jogo posicional, consciente das equipes brasileiras, é um jogo muito sério. Galera, o Palmeiras super disciplinado, Botafogo disciplinado, Fluminense disciplinado, Flamengo disciplinado. Todas as equipes brasileiras entraram com muita seriedade no torneio. E eu acho que isso merece ser recompensado e a gente já está começando a ver os frutos disso aparecer. E o presidente do Porto também falou e criticou o Super Mundial. Olha só o que ele falou. Muitos jogadores não queriam estar no Mundial de Clubes para descansarem e estarem preparados para a nova temporada. Bem-vindo ao mundo! O mundo não gira em torno de vocês. Agora o jogo virou um pouco. E nada mais justo do que isso, meu amigo. A vida não são flores, né? Não existe almoço grátis. Bem-vindo à realidade. O mundo não gira em torno de vocês. E mais uma notícia legal, pessoal, dessa vez, né? Para a torcida palmeirense aí, ó, foi que o Palmeiras foi o time que teve o maior público. Palmeirense, né? Brasileiros, palmeirenses, na estreia do Super Mundial de Clubes. O clube brasileiro com o maior público. Então o Palmeiras teve uma taxa de ocupação de mais de 50% do estádio, lá do MetLife, né? Que foi o estádio onde aconteceu o primeiro jogo
de Palmeiras e Porto, com mais de 50% de torcedores palmeirenses ocupando o estádio. O melhor número dentre todos os brasileiros. Então a torcida do Palmeiras, além de aparecer ali na Times Square, fazer aquela festa maravilhosa, também compareceu, também apoiou. Ó, Leila Pereira, Abel, não está faltando apoio por parte dos palmeirenses, hein? Não está faltando apoio. E olha só, pessoal, para mostrar que não está faltando apoio, mesmo eu que não estou lá nos Estados Unidos, né? Quem dera eu tivesse, mas olha aqui, ó, pera aí. Olha aqui, ó. Ó, e ó que eu achei feia, viu? A camisa aqui, ó, do Super Mundial de Clubes. E ó que eu falo pra vocês que eu achei feia, mas não resisti. A camisa já esgotou em todo lugar que você imaginar. E a questão foi o seguinte, eu tava passando na loja da Palmeiras Store, eu vi essa camisa pendurada, era a última unidade, e aí eu resolvi experimentar. Cara, realmente a estampa dela não é bonita, mas na hora que eu vesti ela, eu não sei porque eu gostei. Eu gostei da forma, né, do caimento dela. Ela é um tecido... é um tecido diferente dos outros, tá? Essa daqui é a versão torcedor, não é a versão jogador. A versão jogador, R$ 1.100, sem condições de comprar. A versão torcedor também muito cara, é quase o dobro de uma convencional. Mas, enfim, eu resolvi pegar essa camisa aqui. Outro assunto, meus amigos, não menos importante, na verdade, extremamente importante, é esse daqui. Olha só, informação lá do Vene Casagrande, tá bom? Porque é o seguinte, a CBF informou que recebeu a aceitação de clubes e federações e irá iniciar a construção do fair play financeiro no Brasil. Boa! Notícia extremamente importante, valiosíssima para nós, que já estávamos pedindo isso, ó, há muito tempo. Vamos ver. Até o momento, até o presente momento, informação divulgada pela própria CBF, né, e divulgada pelo jornalista Vene Casagrande, 27 clubes e 8 federações aceitaram participar do grupo de trabalho para a elaboração do plano de fair play financeiro. Os clubes que aceitaram isso. Vamos ver quem que aceitou? Vamos ver quem que não tem rabo preso? Vamos ver? Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, Santos, São Paulo, Sport, Vasco, América Mineiro, Avaí, Botafogo de São Paulo, Chapecoense, CRB, Ferroviária, Goiás, Novo Horizontino, Paysandu, Remo e Volta Redonda. E as federações que também deram o aceite: Alagoas, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e Sergipe. Por enquanto, pessoal, nada da Federação Paulista de Futebol se manifestar, pelo menos por enquanto, nada da Federação Carioca se manifestar, e até agora nada da equipe brasileira Corinthians se manifestar. Só que temos aqui a maioria. E como temos a maioria, a construção ela vai iniciar. Construção desse projeto. Esperamos que dê tudo certo. Isso já é algo que há muito tempo o futebol brasileiro vem precisando. E é claro que nem todo mundo vai gostar disso, né? Porque isso impõe limites, isso impõe regras. O Atlético Mineiro também não. Ou seja, até agora o Galo, o Corinthians são equipes aí da Série A que não se manifestaram. Vamos ver como que vai ser os próximos capítulos, mas nós não podíamos deixar de falar sobre esse assunto. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto, valeu, falou, até mais.